Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 5 de outubro, estamos com um alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na 7ª semana com a mensagem 23, o serviço sacerdotal e o exército de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja que nós possamos servi-lo como sacerdotes, cuidando do povo de Deus e também como um exército, avançando na frente, conquistando a terra para o Senhor. Senhor Jesus, para isso Ele conta conosco, pelo exercício do nosso Espírito, invocando o nome do Senhor, e aí pelo Espírito Ele pode nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra qual a Sua direção para nós, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Quando a gente identifica a voz dele, a gente vê a sua direção, a gente confia e avança. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Senhor Jesus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ó Senhor Jesus. Josué capítulo 13, versículo 1. Senhor Jesus. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Senhor Jesus. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, sacerdotes e soldados de Deus. Ó Senhor Jesus. No início do livro de Números, capítulo 1, Deus ordenou que Moisés e Arão fizessem censo em todas as tribos dos varões acima de 20 anos, capazes de sair à guerra. Além de preparar um corpo sacerdotal, Deus estava constituindo um exército para sair à guerra e conquistar a terra. Devemos alistar-nos no exército de Deus para servir e lutar pelas coisas do Senhor, pois ainda há muita terra para ser conquistada. Por meio do ministério do irmão Dong Yulan, Deus estabeleceu igrejas em cerca de 1000 cidades no Brasil. Restam ainda 4.500 cidades a serem alcançadas. Atingir essa meta requer muita luta. O sacerdote é para cuidar dos filhos de Deus, promover crescimento de vida e edificação na igreja. Já o exército é para pregar o evangelho do reino nos bairros e nas cidades vizinhas, ganhar a terra para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Na igreja, aprendemos a servir com excelência e a buscar amadurecimento, ao mesmo tempo em que somos treinados para ser o exército de Deus. Para conquistar esta terra, Deus nos proveu o Expo Livro, a comportagem dinâmica e o jornal Árvore da Vida. Esses itens visam a pregação do Evangelho em todos os lugares. No mundo, as pessoas estão exaustas e aflitas, procurando alguém para cuidar delas. Precisamos encher-nos do Espírito, para contatá-las mediante a comportagem dinâmica. Assim, sendo um com o Senhor, partilhando de sua autoridade, atuaremos com o que Deus nos deu, orando pelas pessoas. Ao final, elas terão um encontro com Deus e serão supridas pela palavra contida nos livros. Procure andar sempre com o Jave e livros na bolsa. Aborde e ore por seus vizinhos, colegas de trabalho e amigos. Muitos milagres têm acontecido na comportagem dinâmica e tudo começa com uma pergunta: posso orar por você? Assim, com muita simplicidade, essas pessoas serão atraídas para a vida da igreja e farão parte do grupo de vencedores que apressam a vinda do Senhor.
Ó Senhor Jesus, estamos na igreja para reaver a terra para o Senhor. Quando há uma mudança de reino, há guerra. Somos o exército de Deus. Nossa vida e nosso tempo são para estabelecer o reino de Deus na terra. Todos os irmãos de 20 anos para cima estão alistados nesse exército. Não há neutralidade. Essa guerra também é sua. Ó Senhor Jesus. Para Deus obter seu exército, primeiramente, Ele ordenou a Moisés que designasse 12 príncipes, cabeças dos milhares das tribos. Isso está relacionado ao estabelecimento de liderança. Sem esta, não há como o exército de Deus funcionar e nem como sair à guerra. Na igreja, você está sendo aperfeiçoado para ser um líder, pois sem líderes não se realiza tarefa alguma. Nos grupos familiares de cuidado e multiplicação, GFCM, tem de haver quem lidere, alguém que esteja preocupado em convocar os irmãos e cuidar deles. Na igreja se espera que um líder aperfeiçoe outro líder. Quando houver 2 ou 3 líderes, o grupo tem como se multiplicar. Multiplicar-se sem liderança gera evasão de irmãos e, por fim, perde-se o grupo. Por isso, precisamos de líderes e, principalmente, saber quem está à nossa frente. Ó Senhor Jesus. O exército é para conquistar novos territórios para o Senhor, e o sacerdócio é para cuidar da casa de Deus, promover o amadurecimento dos filhos de Deus, edificação da igreja e multiplicação do número de irmãos. O sacerdócio e o exército estão relacionados ao que o Senhor estabeleceu para o homem, quando Deus o criou, restaurar o domínio de Deus na terra. E nossa função está debaixo da bênção do Senhor, ser fecundos, difundir a vida divina em toda a terra e subjugá-la, dominando sobre o inimigo de Deus. Ser fecundo, segundo o original em hebraico, é ser frutífero, gerar frutos. Para que a vida de Deus se perpetue, é preciso multiplicá-la, reproduzi-la. E o sacerdócio na igreja é para cumprir com essa função. Todos os irmãos que servem devem perceber que os serviços são para fazer crescer e multiplicar a vida de Deus. Quem não tem essa visão na igreja ainda é míope e presta um serviço meramente burocrático. Ó Senhor Jesus, a nossa missão é dupla, de acordo com Apocalipse capítulo 12. Por um lado, precisamos gerar o filho varão, crescendo e ajudando outros a crescer até amadurecer. Esse é o aspecto do serviço sacerdotal. Por outro lado, precisamos preparar o deserto para os filhos de Deus. Esse é o aspecto do exército. Precisamos preocupar-nos em estabelecer igreja nas cidades em que ainda não há o testemunho. Não basta ter uma vida da igreja maravilhosa em sua cidade, enquanto muitas outras estão nas mãos de Satanás. Ainda há muitíssima terra para possuirmos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Uma frase que eu ganhei muito, nesse dia de hoje, onde há mudança de reino, há guerra. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber isso, precisa haver dentro de nós esse conflito interior, Senhor Jesus, mostrando que a vida de Deus está atuando em nós, está havendo uma guerra em nós, para que a vida de Deus cresça. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa então viver realmente incomodado com esse encargo. A vida de Deus ali, sempre buscando nos transformar pelo exercício do nosso espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor, a partir do momento que a gente creu, Ele ganhou o nosso espírito, nós fomos salvos no espírito. Quando Ele voltar, essa salvação vai vir ao nosso corpo. Mas agora, durante a era da igreja, a salvação de Deus precisa chegar a nós na transformação, na salvação da nossa alma. Ó Senhor Jesus, a nossa alma é a nossa personalidade. E nós fomos criados segundo o pecado, segundo o padrão do mundo, o padrão do inimigo de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa ter o lado do sacerdócio e também tem que ter o lado do exército dentro de nós. Precisamos ser aqueles que lutam pelos interesses de Deus. Ó Senhor Jesus, o inimigo ele veio já sem pedir permissão, nos infundindo toda a rebeldia, desobediência. Ó Senhor Jesus, e muitos outros itens que nos atrapalham a gente perceber quem de fato é Deus. Por isso o irmão está mostrando para nós que a gente precisa de visão. Nós precisamos da visão da igreja. Senhor Jesus, senão a gente vai estar simplesmente fazendo um serviço burocrático. Ó Senhor Jesus, existem basicamente 2 tipos de liderança.
né? Existe a liderança, essa liderança burocrática, né? A liderança administrativa, né? Onde os irmãos vão ali, organizam as coisas, né? E fazem as coisas, fazem ali o andamento das coisas. E existe a liderança espiritual, né? Senhor Jesus, que é isso que o Senhor está procurando hoje. Aqueles que realmente, né, estão ali buscando pessoas, né, procurando despertar os irmãos, convocar os irmãos, cuidar dos irmãos, né, levar cada um a exercitar o Espírito. É isso que nós precisamos. A gente vai ficar simplesmente tendo reuniões burocráticas, né, reuniões onde ali tem o estudo da palavra, leva-se entendimento, isso e aquilo, mas ninguém reage, ninguém levanta. A gente precisa, de fato, né, realmente haver esse cuidado, essa multiplicação da vida de Deus em nós. Senhor Jesus, nós precisamos do exercício do Espírito. Nós precisamos estar exercitando o Espírito, levando outros também a exercitar. Ó Senhor Jesus, o Senhor conta conosco. E cada um de nós precisa exercer essas duas funções, né, de sacerdote e de exército. Então a gente precisa ter isso, né, bem claro, como ele tocou. Né? Se a gente não tem essa visão, né, de que tudo na igreja, né, gera, né, serviço, e esse serviço é para crescer e multiplicar a vida de Deus, e como ele tocou, a gente é míope, tá? Gerando simplesmente um serviço administrativo. Estamos apenas administrando, cuidando das coisas de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas o que de fato Deus quer é que a gente cuide, né, das coisas dele por meio da vida, extraindo vida de toda e qualquer situação. Então a gente precisa desses dois aspectos. Senhor Jesus, o aspecto do sacerdócio, né, onde a gente cuida, né, das coisas de Deus, promove o crescimento, o amadurecimento, a edificação da igreja, a multiplicação dos irmãos. Ó Senhor Jesus, mas também precisamos ter o lado do exército, né, Senhor Jesus, né, ali o que Deus estabeleceu ali, né, conquistar novos territórios e a novos lugares, né, Senhor Jesus, né, entrar na casa das pessoas, né, mas como o irmão tocou, né, para isso tem que ter liderança. Tem que ter aqueles que têm esse encargo de salvar pessoas, de cuidar de pessoas. Ó Senhor Jesus, isso é uma luta, né? Para a gente lutar pelos interesses de Deus. Ó Senhor Jesus, uma primeira luta que tem que acontecer em nós, né? Mudar a nossa visão, mudar o nosso comportamento, a nossa atitude. Senhor Jesus, para a gente de fato, né, buscar aquilo que Deus deseja. Senão a gente vai ficar limitado nas nossas coisas, né? Como ele tocou aqui no finalzinho, né? Como está ali, né, tendo uma vida da igreja maravilhosa, mas a vontade de Deus não está sendo cumprida, né? Outros lugares aí estão na mão do inimigo. E às vezes por isso que a gente tem que perceber, né, essa questão de cuidar dos irmãos, porque às vezes a gente olha para a nossa vida. Eu estou lendo alimento diário, estou lendo os livros espirituais, eu oro todo dia, eu busco o Senhor, eu toco na palavra, mas às vezes na casa dos irmãos, né, ali ainda é território do inimigo, porque a gente não está indo ali como sacerdote, como exército de Deus, ajudando os irmãos a travar essa luta para que o Senhor conquiste aquele território. Aqui o irmão fala de cidades e tal, mas a gente também tem que ver nesses aspectos menores também. Às vezes a gente olha para a vida dos irmãos, né, vê os irmãos fazendo certas coisas, a gente olha e fala assim, isso não é problema meu. Ó Senhor Jesus, a gente está agindo como os coríntios, né? Aí Paulo até ali, né, ali disciplinou eles, né, falando, poxa, vocês não chegaram nem a lamentar, né, ali, né, ter ali quem né, possuísse a mulher do próprio pai, e os irmãos não chegaram nem a lamentar, né? Chegaram e falaram assim, poxa, que coisa lastimável, poxa, na vida da igreja tem esse tipo de coisa. Não, olhar e falar assim, não, isso não é problema meu. Ó Senhor Jesus, mas tem que ver, irmão, se os irmãos não estão tendo um ver adequado, estão precisando de ajuda. Senhor Jesus, nós precisamos nos dispor a lutar, em primeiro lugar, orando. Né, Senhor Jesus, não é chegar, né, na casa do irmão, né, meter o pé na porta, né, falar, sair brigando com o irmão. Não, é ajudar o irmão a se voltar para o Espírito. Como a gente tocou já essa semana no Alimento Diário. A autoridade que Deus nos constitui não é para repressão, não é para disciplina, é para gerar vida. Né? O Senhor não nos chamou para destruição, mas para edificação. Então, ir lá ajudar os irmãos que estão em certas situações é algo o quê? Levá-los a exercitar o Espírito, levá-los a tocar na alma de Deus, a ver que o Senhor quer beneficiá-los, e para isso eles precisam ver esse amor em nós. Ó Senhor Jesus, por isso que ele tocou nessa liderança, tem que ser isso que realmente tem essa preocupação em convocar os irmãos, em cuidar dos irmãos, aperfeiçoar os irmãos. Ó Senhor Jesus, ajudar essa vida de Deus a crescer, a se multiplicar. Senhor Jesus, o Senhor está mostrando isso para nós.
né? E o Senhor está contando conosco, né, Senhor Jesus, né, os varões acima de 20 anos, né, capazes de sair à guerra. O irmão já nos encorajou, se você já tem 20 anos ou mais, você já é capaz. Ó Senhor Jesus, porque o que precisa de nós? Engajamento, né, se voltar para as coisas do Senhor, né, Senhor Jesus. Né, o Senhor está partilhando conosco a sua autoridade para cumprir o seu desejo, né, dominar a terra, né, sujeitar a terra, Senhor Jesus, porque o inimigo usurpou, o inimigo roubou, né, as pessoas, está ali dando outro tipo de esperança, outro tipo de direção, falsos deuses, Senhor Jesus, a falsa sensação das pessoas acharem que estão cumprindo a vontade de Deus, Senhor Jesus, muitas mentiras, Senhor Jesus, e o Senhor conta conosco para despertar os irmãos, despertar as pessoas para voltar para a vontade de Deus. Então o Senhor está constituindo, né, em nós esse exército para sair à guerra, para conquistar a terra, Senhor Jesus. Né, o Senhor não pode voltar, né, enquanto o Evangelho não for pregado, né, em toda a terra. Ó Senhor Jesus. Né, eu lembro, tempo atrás, né, o irmão Dom Yulan, né, Senhor Jesus, ele deu esse testemunho, né, Senhor Jesus, começou a estabelecer igrejas, né, não só no Brasil, né, são cerca de 1000 igrejas no Brasil, né, e mais algumas milhares pelo mundo, né, América Latina, né, América do Sul, Central, do Norte, Europa, Ásia, África, né, Oceania, Senhor Jesus. Né, tudo isso com o encargo desse irmão, Senhor Jesus. E ele lembrou, né, quando desceu que na América do Sul, chegou lá no sul, no sul da América do Sul, lá na Patagônia. Né, e aí ele chegou lá e viu que já havia igrejas evangélicas lá. E aí ele, com esse coração, né, de pregar o evangelho, de se preocupar com a vontade de Deus, de conquistar toda a terra para o Senhor, aí ele falou: Senhor, já tem a tua palavra nos confins da terra, por que o Senhor não voltou ainda? Lá no extremo sul, lá no extremo norte, né? Senhor Jesus, todos os cantos as pessoas já ouviram falar de Jesus, por que Jesus não voltou ainda? Né? Aí ele começou a perceber, né, e será pregado esse evangelho do reino, Senhor Jesus, né, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Ouvir falar de Jesus, muitos já ouviram, mas ouvir falar dessa guerra, né, dessa mudança de reino, muito poucos. Senhor Jesus, como a gente viu na semana passada, né, a questão ali do reino, da volta do Senhor, o estabelecimento do reino de Deus, onde o Senhor quer nos fazer, né, correis com Ele, né, nos levar a governar por 1000 anos, né, Senhor Jesus. E muitos cristãos ainda confundem, né, a questão do galardão com a salvação. Salvação nós obtivemos no momento que cremos, né, na morte do Senhor na cruz. Né? Mesmo que depois eu passe a não confiar mais no Senhor, não quero mais seguir, me volte para as coisas do mundo, não quero mais, não tem como eu remover a cruz de Cristo, não tem como tirar o Senhor de lá. Então a salvação é a salvação. Agora o galardão é o desenvolvimento dessa salvação. Isso é para quem busca. Ó Senhor Jesus, a salvação ela é de graça, ela vem pelo ato de crer. Independe de você, a fé, né, independe das nossas obras. Né, a gente precisa realmente, tudo fazer mediante a fé em Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora o desenvolvimento dessa fé, a salvação da nossa alma depende totalmente de nós. E é aí que muitos cristãos se confundem. Né, essa questão do desenvolvimento é para ganhar o galardão de reinar com Cristo por 1000 anos. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa crescer, amadurecer, cuidar das coisas de Deus, lutar pelos interesses de Deus. E isso aí, Deus não obriga ninguém. Né? Ele está nos mostrando, por isso ele está mostrando que nós precisamos buscar ter a visão de Deus, para não fazer as coisas meramente de maneira burocrática, mas ser realmente, né, pessoas espirituais, líderes espirituais que levam, né, os irmãos a acenderem o fogo do Espírito. Ó Senhor Jesus, ser aquela brasa viva, né, que vai encostando, né, em outra que está apagada e vai acendendo, né, e assim vai para o outro, para o outro, para o outro. Vamos estar acendendo, né, uns aos outros, não só na reunião, mas no dia a dia, né, ao contatarmos uns aos outros. O Senhor tem gerado isso em nós, né, tem compartilhado conosco a sua autoridade, ó Senhor Jesus, né, para a gente poder atuar, né, com aquilo que Deus tem nos dado, né, as ferramentas que Ele tem nos confiado. Senhor Jesus, orando pelas pessoas, levando as pessoas a ter um encontro com o Senhor, né, sendo suprido pela palavra. Né, Senhor Jesus, não só a oração ali na hora, não só a palavra ali na hora,
né, mas também livros espirituais, o Jornal Árvore da Vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, e assim a gente vai abordando as pessoas, colocando, né, infundindo essa vida de Deus, né, como ele tocou, tudo começa com posso orar por você, de maneira muito simples. Senhor Jesus, levando as pessoas a perceberem, né, a verdadeira vida da igreja, né, e assim, né, gerando o filho varão, um grupo de vencedores que apressam a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, o vencedor não é só aquele naquele dia da volta do Senhor que vai ser arrebatado do Senhor. O vencedor está sendo constituído hoje, né, apressando a volta do Senhor, se envolvendo com as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, né, o Senhor nos colocou na igreja para reaver a terra para o Senhor. Né, Senhor Jesus, faz essa mudança de reino, nessa guerra, fazer de nós esse exército de Deus, onde a gente coloca a nossa vida, o nosso tempo para estabelecer o reino de Deus, onde quer que nós estivermos, né, seja no trabalho, na vizinhança, no supermercado. Ó Senhor Jesus, visitando um amigo, um familiar, mas sempre ali procurando trazer a esfera do reino. Ó Senhor Jesus, e a gente tem que chegar com tudo, né, para já chegar logo subjugando o inimigo, dominando a esfera, levando todos para a esfera do Espírito. O Senhor quer que a gente seja assim dinâmico, né, ali sempre aguardando, né, ali algo que vem de Deus, mas aguardando não de maneira passiva, mas de maneira ativa, invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito, né, Senhor Jesus, sendo esses que influenciam, que lideram as pessoas, que levam as pessoas a funcionar. Senhor Jesus, funcionar como filhos de Deus, como corpo de Cristo. Senhor Jesus, né, vários ali tocando na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer essa dupla função para nós, né, sacerdócio e exército. Ó Senhor Jesus, porque ele tem uma dupla missão para nós, né, Senhor Jesus, gerar o filho varão, né, Senhor Jesus, crescendo, né, ajudando outros a crescer e amadurecer. Esse é o aspecto do serviço sacerdotal de cada um de nós, né, a gente precisa gerar isso, né, gerar esse crescimento nas pessoas ao nosso redor, né, e para isso a gente não pode se alimentar só para nós, a gente não pode ter um viver egoísta, não viver somente voltado para as nossas necessidades, para aquilo que a gente deseja, mas realmente preparar outros, né, para receber. Ó Senhor Jesus, semana eu vi, né, uma história falando sobre isso, né, uma pessoa ali, né, treinando para poder conquistar algo para ela, né, algo que ia levar ela a ser considerada uma pessoa, né, dentro de uma sociedade. Senhor Jesus, né, e ali ela quer, né, ela treina, essa pessoa treina ali para poder alcançar isso, né, alcançar uma oportunidade, né, de ser inserido ali, né, de ser querido, de estar no meio das pessoas, né, Senhor Jesus. Mas aí a pessoa que está treinando ela leva ela a ver o outro lado da moeda, outra realidade, né, ela percebe que ela está ali treinando, né, para conquistar isso e tal, mas ela vê que ela não precisa disso, ela podia fazer outras coisas, né, Senhor Jesus. Mas aí a outra pessoa fala para ela, olha, não é só uma questão do que essas pessoas podem fazer por você, mas você está sendo treinada para que você possa fazer algo por essas pessoas, né? Elas precisam de alguém, né, que seja bem treinado, que seja apto para defendê-las, né, das situações. Então, de repente, hoje, durante toda a sua vida, você achou que estava sendo treinado para que você pudesse encontrar algo, você pudesse ganhar algo. Você também tem que ver o outro lado da moeda. Você também está sendo treinado, aperfeiçoado, para poder também garantir a vida para outras pessoas, defender essas pessoas, porque talvez elas não tenham capacidade e habilidade de se defender, né? E eu achei muito rica essa história, e tem tudo a ver com isso que o Senhor está nos mostrando, né? O sacerdócio, o exército. Talvez você olhe, para mim não precisa, minha família está bem, mas há irmãos na igreja que precisam desse serviço sacerdotal, que precisam desse exército de Deus, né? Precisam desses sacerdotes que ajudem ele a crescer, que ajudem, né, a gerar o filho varão dentro dele, a amadurecer. Senhor Jesus, também tem aquele que, né, precisa também do exército, também que prepara o deserto. Senhor Jesus, que leva os irmãos ali também, né, como um exército, lutar pelos interesses de Deus, né? Às vezes a gente olha para nós, aqueles ao nosso redor, nossa família, todos já têm esse desejo, né, todos ali já estão engajados, mas o Senhor tem nos dado uma responsabilidade muito maior, engajar também, né, os irmãos da igreja. Senhor Jesus, aqueles que de repente não têm força, ainda não têm essa visão, né, Senhor Jesus, de se levantar, né, preparar o deserto, gerar o filho varão.
Ó Senhor Jesus, e para isso eles contam com a nossa ajuda, né? O Senhor conta conosco. Ó Senhor Jesus, então a gente vai ter essa vida maravilhosa, mas possuindo, né, essa terra, né, que Deus deixou para nós. Ó Senhor Jesus, vamos confiar no Senhor, vamos avançar, né, ajudando uns aos outros. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.